Bom, hoje eu recebo aqui mais um grande amigo, um cara que eu já conheço há um tempo, por mais que a gente não tenha uma relação tão próxima, né? Eu acho que, como eu sempre falo, essa jornada de vida ligada aos esportes, né? Ligado a esse lado profissional muito intenso também. Trago um cara, um empresário, uma grande personalidade carioca, que valoriza a nossa cidade, João Diniz. É um grande prazer estar recebendo ele aqui na minha casa, né? Olho no olho. Gosto de fazer essa conversa olho no olho. E um cara assim que tem um conteúdo, enfim, um conteúdo muito rico. E é um prazer estar te recebendo aqui, irmão. Para Obrigado, mais um irmão. episódio aqui desse nosso projeto, um projeto que, como a gente estava conversando aqui antes, o intuito é passar um pouco de informação para as pessoas. Eu sei que você é um cara que valoriza muito isso também, né? Inclusive, montou recentemente aí um projeto que você ajuda, né, quem está querendo começar, enfim, a gente pode até começar falando Legal. um pouquinho sobre isso, né, sobre esse novo projeto Ótimo. seu, que é um projeto aproveitando essa oportunidade, como eu estou aproveitando também aqui esse canal digital, de estar distribuindo para mais pessoas, né, algum tipo de conhecimento, né, sem grandes pretensões, achando que a gente é melhor do que ninguém, mas acho que às vezes a gente vai absorvendo aí informações durante a vida e por que não passar para as pessoas, né, o que a vida nos deu? Com certeza. Queria te agradecer primeiro, André, pelo convite. É um prazer e uma honra estar participando aqui com você desse projeto que você está desenvolvendo. Eu venho assistindo, está de parabéns. Obrigado, Grandes irmão. personalidades vindo. Para mim é uma honra poder fazer parte aqui e dividir um pouco da nossa história, aí, um pouco do que a gente sabe, dividir entre a gente e para todo mundo, né? Sim, Prazerzaço. Obrigado. legal, irmão. Vamos lá. Esse projeto do Emprego Já, né, que eu desenvolvi, ele veio de encontro a tudo que eu venho fazendo durante 25 anos, né, como empreendedor, como empresário. Eu já estou há esse tempo todo aqui no Rio de Janeiro, já tive grandes marcas aqui no Rio, né? Hoje eu tenho a Rede Blá Blá Champanheria na Barra, no Jardim Botânico, tenho a Ginqueria B na Barra e tenho também o Bal em Ipanema, que eu abri no comecinho do ano. São 4 casas, são mais de 200 colaboradores. E durante a pandemia, né, a gente esteve gravando um outro podcast também muito bacana no comecinho do ano, e a gente enfrentou ano passado uma pandemia muito grande, onde a gente ficou 4 meses parado. Eu não consegui, graças a Deus, consegui não desligar nenhum colaborador. E só que nessa pandemia agora, nesse lockdown novo que a gente teve esse ano, a gente teve, na verdade, o comércio de uma forma geral, já estava no limite. E quando teve o segundo lockdown esse ano, muitas empresas, infelizmente, fecharam. E a gente hoje tem o maior índice de desemprego da história do país, né? A gente hoje tem 14,8 milhões de brasileiros desempregados por conta do lockdown do ano passado e desse segundo lockdown. Então, as empresas são muito sensíveis a esses movimentos bruscos, né, do mercado, e infelizmente acaba batendo isso nos colaboradores, nos trabalhadores, que a gente teve um índice de desemprego muito grande. E eu senti muito isso, assim, eu trabalho já como empresário, mas eu acho que a palavra empresário ela é um pouco chique demais, vamos dizer assim. Eu estou muito mais para comerciante do que para empresário, né? Porque o empresário, eu acho que ele é dono de shopping, de supermercado, assim. Sim. É óbvio que a palavra atende todas as pessoas que têm empresa, mas o meu tipo de posicionamento é mais de comerciante. Eu fico à frente do meu negócio, eu vou todo dia nas minhas casas, eu fico no salão, eu fico no escritório. Então, eu tenho aquele corpo a corpo, aquele olho no olho com a equipe e com os clientes, né? Então, eu acho que a palavra comerciante, ela fica um pouco menos chique, como eu falei, e fica um pouco mais real para o que é a minha vida. E eu sei as dores que eles sentem, eu sei as dores que o medo que eles têm de ficarem sem emprego, de não conseguirem levar um dinheiro para casa, de não conseguirem pagar o colégio do filho, ou de não conseguirem comprar alguma coisa necessária para a família. E isso é muito difícil. E aí esse movimento que eu fiz, onde eu criei uma plataforma que você busca, as pessoas que estão buscando emprego, elas se inscrevem de forma gratuita e
o setor produtivo, que eu conheço, a gente conhece, acaba conhecendo não só pessoas do meu segmento, mas de todos os outros segmentos, me mandam as vagas de emprego e eu coloco nesse grupo, onde estão mais de 3 mil trabalhadores inscritos, para a gente poder linkar e fazer com que eles entrem em contato direto com as empresas, entendendo as vagas e as necessidades que as vagas requerem, né? Então eles entram em contato direto e com isso a gente já conseguiu recolocar aí mais de 500 pessoas no mercado, de volta ao mercado, onde na verdade eu faço o link, né? Eu uso o meu network com os trabalhadores, a confiança que eu tenho, e o meu network com o setor produtivo, e dou a mão para eles e eles voltam a trabalhar e voltam a ser felizes, e a economia do Rio de Janeiro volta a melhorar, e principalmente a qualidade de vida, né, cara? Eu acho que a gente tem que se preocupar aí com a qualidade de vida da nossa sociedade. Eu acho que é o ponto principal que me motivou a criar essa ferramenta para poder tirar as pessoas do desemprego e voltar a botar dinheiro na casa delas. Total. Acho que você tem uma ligação, né? Acho que nem todo mundo tem. Quando a gente fala em empresário, às vezes o próprio empresário ele fica distante um pouco do colaborador, né? Não sente a dor que o cara sente, enfim. Mas você sempre foi um cara muito ligado, talvez até pelo seu estilo de vida, né? Pela sua vida que você viveu, né? Eu acho que te deu talvez essa sensibilidade, você está muito próximo ali das pessoas, de entender a dor de cada um e valorizar no sentido de tentar fazer algum tipo de trabalho, né? Para que todo mundo ali se sinta bem, né? Tanto as pessoas que trabalham com você como o cliente final, né? A gente faz, como você falou ali também, uma cadeia, né? É uma cadeia que não adianta você deixar o cliente feliz, mas os trabalhadores ali estão trabalhando sem vontade, enfim, estão reclamando de um monte de coisa, e é difícil. Na verdade, isso aí vai refletir no final também. Se os caras não estiverem felizes, essa energia que muitas vezes a gente não fala muito disso, mas já é uma coisa muito existente, né? Assim, é real. Total. Né? Quando a gente tem uma energia boa, isso é transmitido, né? Você se preocupa muito com essa parte. Muito, né? André. Eu acho que a gente precisa se preocupar com as pessoas por uma razão natural, né? A gente vive numa comunidade, vive numa sociedade, então acho que é natural a gente se preocupar com o outro, né? A gente tem mania de se preocupar só com a nossa família ou com os nossos amigos, e a gente tem que entender que a gente precisa ter uma visão mais ampla, né? Que uma sociedade ela é ampla, a gente não pode focar, a gente não pode fazer o bem só para quem a gente conhece diretamente ou quem a gente gosta. A gente precisa dividir coisas boas e ensinar e plantar e ajudar todo mundo que a gente pode. E além disso, cara, é uma coisa que eu falo, se você não é bom, você tem que ser pelo menos inteligente. Porque para você gerir uma empresa, você tem que fazer com que as pessoas que representam a sua empresa estejam bem. Então, isso é uma questão de inteligência comercial também. Se a pessoa não tem empatia, ela precisa pelo menos ser inteligente para que o business dela, independente do segmento, dê certo. Então, eu hoje lá em Ipanema, eu tenho quase 70 colaboradores. É importante eu deixar eles felizes, porque eles representam a minha empresa, eles representam a minha marca. Sim. Eles estão em contato com a minha comida dentro da cozinha, que vai para a mesa do meu cliente. Eles estão em contato com o salão diretamente com o meu cliente. Eles estão desenvolvendo um drink, eles estão desenvolvendo um sushi que vai para a mesa do meu cliente. Então, se esse profissional ele não tiver bem assistido, feliz, obviamente que quando a gente fala feliz, não é bagunça, pelo contrário, a gente tem que ter, como a gente estava batendo um papo, o equilíbrio Sim. entre a rigidez, a disciplina para as coisas funcionarem, porque a gente está falando de uma empresa, mas a gente tem que ter a leveza de todos estarem trabalhando de uma forma harmônica, de uma forma feliz, de uma forma agradável, né? Eu costumo dizer que a semana tem 7 dias. Então a gente não pode sofrer 5 dias, que são os dias de semana, para ser feliz só no final de semana. Então esse é o conceito que eu busco dentro das minhas empresas. A gente precisa ser feliz trabalhando todo dia. Eu preciso ser feliz trabalhando, você, todos nós, porque senão a vida da gente vira o 5-2, né? Você sofre 5 dias e é feliz 2 dias. A gente sabe, dentro disso que você está falando, a gente sabe que o trabalho ocupa um espaço muito grande na nossa vida. Maior, né, na verdade. Maior. Então, que a gente faça algo
né, que de certa forma nos alimente. Sem né? dúvida. E passar isso para as pessoas é um desafio, né? Porque, enfim, são várias visões, são vários momentos, né? A gente falou aqui também um pouco antes, aqui, enfim, tem um cara que teve algum problema familiar e não está com um humor tão bom, e você precisa, de certa forma, estender a mão pro cara ali ou ter uma conversa para que o cara entre num estado emocional melhor, né? Porque senão vai refletir ali no trabalho do cara. Isso é muito difícil fazer. Eu tive essa experiência em negócios que eu já tive, né? A gente estava falando aqui um pouco antes também. Eu já tive também que lidar com pessoas de uma equipe, né? E para mim foi o maior desafio da minha vida, né? Porque, enfim, como é que eu ia conseguir agradar todo mundo? Né? Então, às vezes, você vai fazer um movimento, alguns vão gostar e outros vão odiar, né, cara? Sem dúvida. E como é que você consegue manter essa harmonia? Então, para mim, aquilo ali foi um grande aprendizado de vida. E quando a gente fala do seu mercado especificamente, que eu conheço pouco, né? Eu trabalho muito no ramo da moda, mas é bem complexo, né? Porque tem todo um sistema não só de preparação para o cliente, né? Mas depois, como você falou aqui também, a gente conversando aqui em off, o cliente passa muito tempo vivendo aquela experiência. Exatamente. É diferente, né? E o momento daquela experiência ali tem que ser agradável. É isso aí. Do início ao fim. A gente vê de experiência, né? Independente do segmento, você com a moda, né? Eu com a gastronomia, a gente vem de experiência, né? Desde a hora que ele entra, até o atendimento, até o ambiente que ele está, né? A roupa, né? O tecido da roupa, se o caimento tá bacana, porque aquilo ali é a experiência que ele vai levar da marca, né? Então ele teve uma boa experiência ou não. E muitas vezes ele não sabe distinguir por que ele gostou ou por que não fica muito claro, mas faz ele voltar ou faz ele não voltar. Então, na verdade, a gente precisa criar boas experiências para poder perpetuar outras experiências dele e também ele gerar o boca a boca, como a gente chama, né? Dizendo que ele teve uma boa experiência quando ele comprou uma marca com uma roupa tal, um casaco que ele gosta, ele fala bem da roupa dele e a coisa acaba propagando, né? Agora, com relação à equipe, você falou uma coisa importante, assim, eu tenho um lema, eu tenho uma frase do presidente da Ford que é: contrate caráter e treine habilidades, né? Isso é uma coisa que eu levo muito para o meu lado profissional e que eu divido com as pessoas. Eu abro mão de um bom profissional se ele não tiver um bom caráter. Eu acho que a gente precisa ter junto da gente, de amizades, né, até mesmo da família que a gente não escolhe, a gente tem que procurar estar com pessoas com bom caráter. E obviamente que dentro das empresas é a mesma coisa. E a gente treina as pessoas. Então, eu acho que é muito mais esse entendimento. Eu, quando vou fazer uma contratação, quando eu estou abrindo vagas, eu busco, muitas vezes, eu converso com os colaboradores que estão disponíveis, querendo vir participar da minha empresa, para entender a essência dele. Eu acho que a essência da pessoa, a energia, como você estava falando, que é tão importante e tão pouco falada, a gente precisa entender que ele vai estar dentro da nossa casa. Né? Então tem que ser um cara que tenha educação, que tenha gentileza, que saiba se posicionar, né? Que dentro de uma situação, às vezes, desconfortável entre uma equipe ou entre um cliente, ele saiba conduzir aquilo. E isso dificilmente você vai ensinar alguém. Né? Você vai ensinar a técnica dele servir, você vai ensinar a técnica dele fazer um bom prato, dele fazer um bom drink, mas você não ensina uma pessoa a ter bom caráter. Né? Então, eu acho que a gente precisa selecionar, porque isso gera uma energia melhor dentro da sua casa e gera economia, porque quando você entender que aquele cara não é bom caráter, você vai ter que demitir ele. Então vai gerar um custo para a sua empresa, vai gerar um problema dentro da sua equipe, vai gerar um treinamento que você capacitou uma pessoa e depois você vai ter que desligar essa pessoa. Então, é o que eu falo de ser inteligente, né? De você ser comercialmente inteligente. Você precisa entender que você está trabalhando com seres humanos, como você colocou, a gente estava aqui falando em off. Eu preciso ali ser o maestro, né? Porque eu estou regendo 200 clientes que estão na casa, eu estou regendo 70 colaboradores, cada um com uma função, onde tem que ter sincronia do bar com atendimento, com a cozinha, com o hostess, com atendimento de telefone,
com o prazer do cliente. E a gente está falando de vários tipos de níveis sociais, níveis culturais. Então, a gente precisa também harmonizar aquilo ali com uma experiência de mais ou menos 1h30, 2 horas, que é o tempo de permanência de um cliente num restaurante, para dar tudo certo e aquela experiência ser positiva. É o que eu falo, é rodar pratinho, né? A gente vive rodando pratinho. Mas dentro disso aí tudo, cara, que você está falando, talvez, e eu acho que aí a gente vai para uma qualidade, né? Talvez você tenha isso, que seja uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade humana, né? E até instintiva. Você sente, né? Você sente a energia daquele cara. Sem dúvida. De alguma forma. Sem dúvida. E talvez isso tenha vindo da sua história de vida, né? De tudo que você viveu, né? Porque às vezes um cara que vive muito ali no escritório trancado, né? Não tem muito contato com muitas pessoas, tem menos essa sensibilidade. É um cara, às vezes, que está muito mais ligado numa parte se o cara é eficiente ou não, se o cara consegue completar aquela tarefa naquele tempo ou não, mas talvez ele não tenha essa leitura, né, do que você está falando, né, da energia do cara, do caráter do cara, Perfeito. De saber de como é que o cara lida com as situações adversas e tudo mais. E aí, até voltando um pouco ali para sua vida, né, acho que você teve uma vivência, né, que talvez tenha te trazido, né, enfim, de tudo que você viveu. E aí eu vou falar, né, do surf, do jiu-jitsu, né, você Sim. hoje um faixa preta, né, você chegar a uma faixa preta de jiu-jitsu, a gente sabe da dificuldade, Muito, né, que é chegar a uma faixa preta de jiu-jitsu. Você tem que ter muita persistência, né, você tem que ter muita determinação. E eu acho que você também viveu também numa época, né, que trouxe ali muitos ensinamentos de vida, né, nesse sentido de você conhecer melhor o ser humano, né, como é que ele é, né? Então, e teve vários insights disso. Eu lembro de uma conversa sua, né, que você teve ideias de coisas que você estava vivendo, você começou a sentir, falou assim, porra, tem uma ideia aqui pra gente tentar colocar em prática. Então, assim, tudo isso que chegou para você de alguma forma e você estava aberto para sentir, é o que talvez tenha sido um diferencial. sem dúvida. Né? Para você contratar pessoas, para você abrir um negócio e falar, cara, tá no momento da gente fazer um negócio desse jeito aqui. É o que eu acho que hoje vai conectar as pessoas. Eu acho que perfeito. A colocação que você está fazendo é perfeita. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender, primeiro, a importância, né? Porque assim, as informações estão aí para todo mundo, né? As informações que eu digo sensoriais, as informações do dia a dia, né, do mercado. Mas quando você dá importância para aquele tipo de segmento, você começa a enxergar ele. Então, eu acho que assim, eu fiquei muito feliz de estar participando aqui desse projeto, porque você tem muito essa sensibilidade também, né? Você é um casca grossa, um faixa preta, um atleta, mas você é um cara que tem sensibilidade, você é um cara que busca, sempre fala de energia, sempre fala de estilo de vida. Então, eu acho que esse projeto que você está fazendo é incrível, porque mostra que o casca grossa ele pode ter, ele deve ter sensibilidade. Sim. Que vai deixar ele mais casca grossa ainda. Exatamente. Porque vai ensinar a ele que não é só a força física que é necessária, a gente tem que estar preparado para o embate, para o combate, para a briga no bom sentido, né? Briga com a vida, mas a gente tem que ter a sensibilidade para poder ter o flow, você usou uma palavra aí, sim, né? Você fluir de acordo com o mercado, fluir de acordo com as pessoas, sim, você não confrontar, você fazer igual a água, né? A água desce o rio entre as pedras, né? Então, sim, eu acho que o que a gente precisa é para ter uma vida mais suave, né? Porque a vida já é muito difícil, né? De todas as maneiras, é a gente ter esse flow da água de descendo e quando tiver uma pedra muito grande, você desvia. E aí as coisas vão acontecendo, você começa a entregar para o universo devolve para você. Uma coisa que eu acredito muito. Eu acho que as coisas sempre deram certo para mim,
né, de uma forma geral, né, assim, eu sempre lutei muito, eu sempre tive muitos negócios. Às vezes quem me olha hoje, o João, que tem restaurantes, um empresário bem-sucedido, não sabe as cicatrizes que eu tenho, né? Como o cara quando pega a faixa preta, fala, esse cara é um casca grossa, o joelho arrebentado, o dedo quebrado, o pulso, enfim, o cara tem as cicatrizes do que ele teve que fazer, do processo que ele teve que fazer para chegar naquele movimento, no pico do Everest, né? Sim. Então, assim, eu tenho muitas cicatrizes e pelas cicatrizes que eu tenho é que eu quero evitar que as pessoas tenham, né? Quando entram no empreendedorismo ou quando são colaboradores, eu sei como é que eu posso fazer com que o colaborador tenha uma vida melhor dentro da minha empresa e fora da minha empresa. Eu entendo que a comunidade tem que estar mais feliz para a cidade fluir de uma forma melhor. Então, acho que quando você tem esse entendimento e você potencializa ele na sua casa, na sua empresa, na sua sociedade, você começa a entender que você tem responsabilidade, e é uma coisa que você também tem como líder, de influenciar positivamente a vida das pessoas. Porque as pessoas muitas vezes não enxergam, né? A grande maioria das pessoas não enxerga, né? E a gente precisa, como líder, como uma pessoa com essa acessibilidade e também com o esforço em estar melhorando, né? Porque a gente busca evoluir todo dia, a gente está dividindo isso para fazer com que as pessoas tenham mais informações, percebam uma coisa que de repente estava na frente dela, elas nunca tinham parado para pensar, se abre a mente das pessoas. Eu acho que isso é muito prazeroso. Como você falou que você está numa fase nova ensinando, né? O jiu-jitsu, você nunca teve tão feliz, né, cara? E eu acho que dividir é muito bom. No brilho das pessoas que estão recebendo aquilo ali, né, cara? E o quanto você está transformando de alguma forma a vida das pessoas, né, cara? Não, é maravilhoso. Eu acho que é o que alimenta. É o que alimenta. E aí, como você está falando também, é devolver aquilo que a vida nos ensinou. No caso, né? Eu tô usando o jiu-jitsu como exemplo, né? Tudo que o jiu-jitsu me deu, eu acho que agora eu tenho a missão de passar para as pessoas. Perfeito. Né? Talvez de uma forma melhor. Sim. Né? De uma forma... às vezes, vamos encurtar aqui alguns caminhos, porque talvez vocês não precisem passar pelo que eu passei. Perfeito. Né? Perfeito. Vamos tentar encurtar aqui para ser um pouquinho mais prazeroso, como você está falando. Você facilitar, potencializar, né? De repente, você sentiu que na sua escola ou te facilitaria um tipo de treinamento, um tipo de detalhe que você não recebeu, e hoje você pode entregar esse detalhe e encurtar um outro que de repente tinha demais e que não é tão pertinente, né? Exatamente. Bacana. E você faz um trabalho hoje de mentoria também, né? Eu faço. Porque assim, é muito difícil, né? Eu também hoje, como eu trabalho nessa área, muito no mercado de moda, como eu falei, mas às vezes acaba resvalando aí em outras coisas também. E muito esse trabalho de branding, né? E às vezes a gente participa de projetos que estão iniciando, de marca, né? Enfim, e a gente se envolve na parte estratégica do negócio. E eu vejo, como eu vi até no meu negócio, às vezes franqueado, eu quero abrir uma franquia lá na Europa. E a gente vê muito pessoas que têm muita vontade ali no início, né? Pelo romantismo do negócio, mas às vezes não tem a capacidade, você sente isso. Fala assim, pô, o cara não sabe... qual o tamanho do negócio. Qual o tamanho do, o tamanho do problema. Então, acho que ter uma preocupação em passar para as pessoas, talvez, alguns caminhos, também eu acho que é um ato muito nobre, né, cara? E abrir isso, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, eu não vou ensinar. Não vou dar o caminho das pernas. Porra, pro cara que vai ser meu concorrente no futuro. Cara, assim, eu acho que é o que você falou, acho que a gente precisa devolver, né? E eu vivo isso na pele há mais de 25 anos. E eu comecei muito cru, né? Eu comecei como muita gente começa, só com vontade, né? Eu comecei fazendo evento, eu queria ter restaurante, eu não tinha o dinheiro para o restaurante. Então eu era um cara muito bem relacionado, era um cara querido, com network muito bom. Comecei com 18, 19 anos fazendo festas, alugava uma casa no Recreio, aí ia no Macro, comprava bebida, ia na Cadeg, comprava as frutas, contratava um cara que treinava na academia comigo, que era segurança, aí ele trazia, ele estava entrando na polícia, levava os segurança, a galera da academia também ajudava, um outro amigo estava começando a tocar de DJ, então... Daí eu estava montando um business, né? Tô completamente amador, fazia umas filipetas no meu irmão era professor de designer da
da faculdade da cidade, ele estudou lá, depois virou professor, então ele fazia arte. Eu ia para a PUC cortar o papel A4, aquele papel offset ainda, ia para a praia com os amigos, distribuía, e aí eu comecei a ver que aquilo ali era um business, eu comecei a ganhar dinheiro efetivamente fazendo festas, né? E obviamente você vai profissionalizando, sai do papel offset para o papel couchê, aí depois você já entende que você tem que ter uma equipe de segurança com terno, gravata, rádio, você entende que você tem que ter pessoas do bar. A galera que fazia o bar das minhas festas eram os barraqueiros da praia, de Ipanema, do Leblon. Então, você absorve a mão de obra que você sabe que funciona, profissionaliza, e eu comecei a ganhar dinheiro produzindo eventos. Cheguei até a ser o produtor exclusivo do Morro da Urca durante 6 anos. Fiz um Réveillon para 2.500 pessoas. Na verdade, fiz 6 Réveillons. Enfim, eu fazia todo o calendário do Morro da Urca, que é o ápice, né, vamos dizer assim, dos eventos aqui do Rio de Janeiro. E, paralelo, eu vinha montando minhas empresas, né? E também tomando muita pancada, porque você não entende de lei fiscal, lei trabalhista, não entende de contrato de locação. Então, assim, o empresário ele tem que entender de tudo. Não, fora que, assim, eu não tenho a noção, né, cara? Quer dizer, eu até já fiz alguns pequenos eventos, mas... Porra, a quantidade de problema que deve ser, de briga. Não, é vida de maluco. E de, porra, sumiu a bolsa da mulher, meu irmão. E aí o cara joga a culpa no evento. Não, cara, você tem que estar muito preparado. Bateram no teu carro que tava estacionado. Porra, enfim. É tudo, né? Você tem que estar, assim... Você tem que minimizar problemas, né? Então, assim, a experiência te ensina que, por exemplo, a gente, garoto, né? Eu fazia uns eventos eu arrendei a Papillon, do Hotel Intercontinental. E eu estou falando aí de 20 e poucos anos atrás, auge do jiu-jitsu, a galera adrenalina, né? Exatamente essa época, então, meu irmão, isso era fazer evento, a gente faroeste, sabia que, no final eu tudo quebrado, a porrada então, assim, e aí você aprende o seguinte, eu tinha que ter 2 seguranças dentro do banheiro, porque eu era parceiro do Hotel Intercontinental, cada mictório daquele é como se fosse hoje, sei lá, R$3.000 o mictório. Aí entra um garoto que bebeu demais, joga um copo no mictório, quebra o espelho. Então, assim, você começa a entender o seu cenário, né? Você começa a entender onde estão os seus calos e você começa a se defender. Então, tinha que ter 2 seguranças no banheiro, tinha que ter tantos na entrada, na hora do caixa, que você tem um problema, você tem que ter uma quantidade de caixas grandes para a fila não ficar grande, você não ter um problema na hora que a pessoa já bebeu demais e quer pagar para ir embora. Então você começa a entender e, obviamente, em cima do público que você trabalha, em cima daquele... do teu network, e a gente pegou, né, cara? O começo do jiu-jitsu era selva, né? Como a gente fala, selvagem, né, cara? Era galera querendo entrar e vou entrar. E aí você tem, assim, tinha rixa de jiu-jitsu com luta livre, e tinha rixa da galera da Barra com a galera da Zona Sul. E eu sempre fui um cara que eu me dava bem com todo mundo. Então, graças a Deus, eu tinha um respeito e tinha um carinho dos amigos, de grandes casca-grossas, alguns já tiveram aqui com você, outros ainda não, mas eram vários cascas grossas assim na mesma noite e que bebe, né, potencializa aquela situação, todo mundo garoto com 20 anos, 22, e eu ali, pô, irmão, eu chamava o cara e falava, pô, isso aqui é meu negócio, sabe, você não tá num bar, você vai me prejudicar, eu vivo aí, pô, não, Joãozinho, desculpa, tal. Então, esse meio de campo que você é obrigado a fazer, né? Que você tem que ter essa inteligência comercial, tem que ter sensibilidade para você entender um problema antes do problema começar. De vez em quando eu estou numa boate, eu saio muito, eu rodo muito. E eu vejo, às vezes eu dou um toque no segurança e falo, ó, vai ter problema ali. Não teve nada. Mas você já viu que tá uma adrenalina entre 2 caras, que o segurança, se ele estiver parado olhando para o lado, ele não vai perceber. Então ele tem que estar ligado nas pessoas, porque quando você se antecede ao problema, em qualquer tipo de situação, comercial, pessoal, você consegue não gerar o problema. E esse que é a grande inteligência. Eu não sei, de novo, não sei se isso veio, né? Mas eu falo muito, inclusive hoje, né? Como muito foco do meu trabalho aqui no jiu-jitsu é a defesa pessoal, e a gente entende que a defesa pessoal não é só no ato da agressão, né? Muito pelo contrário. No ato da agressão é difícil de acontecer. Perfeito. Né? O que antecede, que talvez seja onde a gente tem que ter mais atenção. Perfeito. Né? Hoje a gente a atenção foge o tempo inteiro por vários motivos. O principal é o celular, né?
Então, talvez um agressor, alguém ali que teve uma maldade maior, tá ligado em quem tá mais desatento. É isso aí. A menina ali vendo o celular, meu irmão, é uma presa fácil, né? Então, ter essa leitura, eu falo muito, né? Da gente ter essa leitura... Uma leitura geral. Do ambiente. Entra no ambiente, sente, né? De novo, a sensibilidade da energia, né? Como é que você vai sentar? Vou sentar num bar de rua. Porra, senta você de frente pra rua, vê o que vai acontecer. Claro. Vai sentar de costas, vai deixar sua mulher de frente. Então, assim, são coisas que você pode anteceder, né? Perceber os movimentos para poder se preparar e se precaver, né? Exatamente. Perfeito. E tá tudo em cima disso. E talvez até a própria luta, né? Te trouxe um pouco. Dúvida. Né? Essa sensibilidade, né? Eu gosto de fazer uma analogia com a selva, né? Porque assim, esquecem que a gente, o ser humano, ele é animal. Né? Ele é animal. Os instintos são animais. Sim. Então, você estava falando da desatenção. Quando você vê um Discovery Channel, que você vê o leão, né, caçando, ele vai dar o bote na presa que está ali bebendo água desligada. Né? Ele vai pegar o menor e mais bobo, né? Sim. Então, assim, o cara, quando ele é mais frágil, ele tem que estar mais atento. Sim. Não é verdade? Então, total. Então eu gosto de trazer essas comparações porque... E tem o contrário também, eu não sei. Eu vi uma fala sua recentemente no Instagram que você foi assaltado. Foi. Botaram a arma na tua cabeça. Então, eu tô lembrando dessa conversa porque, porra, naquele momento ali, cara, né, eu penso muito, porra, se aconteceu um negócio desse comigo, cara, eu fico preocupado porque o cara que tá já com uma presa que ele acha que pode tomar uma atitude, perfeito, ele tá muito mais nervoso. Sem dúvida, não tem a menor dúvida. Tu piscar um olho ali errado, ele vai apertar o gatilho. E aí que vem a experiência, que eu falo assim, outro dia eu tava comentando até com um amigo sobre isso. Dentro desse assalto, eu fui assaltado 2 vezes com arma na cara e nas 2 acharam que eu era policial. Né? Pois é, você de novo, você tem essa fisionomia ou de policial, ou de lutador. Exatamente. De um cara que pode gerar perigo. Né? Então, na verdade, eu tive que liderar os 2 assaltos. Na verdade, o líder do assalto fui eu. De uma forma muito sutil, muito sensível, muito suave, onde eu tive que liderar como acalmando ele. Porque ele botou a arma na minha cara. Ele falou assim, me dá arma. Eu falei, cara, eu não sou polícia. Não, meu irmão, eu vou te dar um tiro na cara, você me der arma e tal. Aí eu olhei dentro do olho dele, ele tava de capacete, não tirou o capacete. Olhei e falei assim, eu sou dono de bar, irmão. Eu não sou polícia, confia em mim. Aí eu vi que eu ganhei ele ali no olho, dentro do olho dele. Eu calmo, eu falei, fica tranquilo, porque eu falei, cara, eu só não posso tomar um tiro aqui, né? Eu só não posso tomar um tiro. Então eu tenho que fazer... Todas as minhas ações têm que ser tranquilas e firmes. Exatamente. Eu tenho que passar confiança para esse cara, que eu não vou reagir, que eu sou um perigo, mas eu não quero ser um perigo para ele, e eu vou conduzir da melhor forma. Aí eu tomei, sem ele perceber, eu falei, o que você quer, irmão? Não, eu quero o telefone, carteira e tal. Eu falei, não tem problema não. Eu falei, cara, eu vou pegar, minha carteira tá aqui do lado, eu vou pegar aqui. Posso, irmão? Não, pega aí e tal. E aí você começa a aliviar, você começa a tirar a pressão dele com tranquilidade. Aí eu dei as coisas dele, ele falou assim, me dá a chave. Eu falei, pô, tu vai levar minha chave, cara? Eu falei assim, sabe, tipo brother. Eu falei, pô, tu vai levar minha chave? Não, então faz o seguinte, então joga a chave pela janela. O cara jogou a chave e foi embora. Ou seja, eu consegui conduzir de uma forma positiva, né? Apesar dos pertences terem sido levados, e eu acho que eu nem pensei em outra coisa com uma arma apontada na minha cara, em ser valente ou fazer algum tipo de defesa. Na verdade, eu precisava equalizar aquela situação para eu poder sair bem dela, sair, voltar para minha casa, voltar para minha família. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa maturidade, é liderar quando você, na verdade, seria o coadjuvante, mas você lidera acalmando. Então, isso obviamente que eu aprendi com noite, aprendi no comércio, aprendi com 2 pessoas na noite querendo se desentender, e eu falava, pô, bicho, vocês vieram aqui para se divertir, cara. Você nem conhece o cara que você vai brigar, você vai criar uma inimizade, de repente, que vai levar pro resto da tua vida por uma besteira, porque o cara esbarrou em você, ou porque, de repente, ele falou com a sua mulher e ele não sabia que ela estava contigo, sabe? E aí você, de uma forma suave e firme, você posiciona as pessoas. E aí você faz as coisas saírem da forma que você acha que devem ser ou da melhor forma possível. Sim.
Tem que ter um controle emocional ali muito grande. Obviamente, como você falou aí, veio da sua experiência de vida e lidar com essa situação, né? Mas eu lembro dessa última vez, você estava num momento ali difícil, né, cara? A gente estava vivendo aí, e ainda está, né? Vivendo um momento difícil da humanidade, Sem né? dúvida. A gente estava no meio desse lockdown, como você falou ali no início da conversa também. O segundo lockdown, né? Segundo, né? Então, assim, a gente estava até um pouco fora do nosso controle, Fora do porque eixo. a gente não sabe o que podia acontecer para frente, né? Você está começando a ter que desligar pessoas do teu negócio, isso tem mexe com o seu emocional, né? Porque, como você falou, a gente acaba se apegando também às pessoas, Claro. a gente sabe da dificuldade que essa pessoa vai passar e muitas vezes não tem nem família para ajudar. Enfim, e acontece um negócio desse, então assim, o controle emocional ali de um momento é muito difícil, Muito. né, cara? E deve passar um filme na cabeça, como você falou. Acho que você teve a reação ali, teve uma frieza muito grande para ter a reação certa de, porra, irmão, o que eu quero é preservar minha vida, voltar para minha família, porque eu acho que o pior de tudo, inclusive, é a família ficar aqui sozinha, Perder, com sofrimento. com certeza, né? sem dúvida. Disso tudo. E uma outra coisa, até ligando, já que a gente comentou em família, acho que você tem essa coisa de família muito forte, né? Você tenho, volta e meia, cara. você eu acho comenta que do seu pai, dos seus irmãos. eu acho que a família... Naquele dia lá você falou da sua avó, você fala da conexão que você tem com seus filhos, enfim. Eu acho que a gente fala pouco, né? Assim, os valores de família, eu gosto de reforçar muito isso, cara. Eu até fiz recentemente, já faz uns 4 anos, um documentário e que foi premiado internacionalmente, porque eu acho que as pessoas entenderam, inclusive, a poesia que legal. que existia por trás dessa história, que era justamente... naquele momento estava usando um pouco surf, essa conexão com o mar, né? Mas do quanto a família era importante, né? E essa coisa do legado, né? De pai para filho, né? Do pai exemplo, que foi surfista, né? E que fez questão de, desde o início, colocar o filho no mar, porque sabe que isso é um valor, né, cara? A gente aprende muita coisa, como você falou também, essa coisa instintiva, né, do ser humano, né? A gente está em contato com a natureza, com certeza. Né? O que o mar nos ensina, né? O que o mar, a natureza, ou a montanha, enfim, quando a gente está em contato pleno com a natureza, o quanto aquilo nos faz bem, e às vezes a gente não se dá nem conta, né? A gente fica vivendo um dia a dia ali. Aquilo ali é energia pura. A gente falando de energia, a natureza é energia pura, né? O Total. mar. E a família também, porque Sem dúvida. a família é uma coisa instintiva, né? A gente não dá conta. Porra, eu tive uma filha e eu não tinha noção o que era ter uma filha. Né? E depois que você entende o que é aquilo ali, você fala assim, caramba, meu irmão, como isso mexe com a gente de uma forma que, porra... eu acho que eu nasci, assim, eu desde muito novo eu sempre quis ser pai, sabe? Assim, eu fui um cara que tem uma família muito, muito ligada, assim, né? Eu tenho 3 irmãos, minha mãe faleceu já, mas a gente tinha uma energia, uma ligação muito forte com a minha avó também, mãe da minha mãe. Enfim, eu acho que a família ela é muito... para mim é a base de qualquer coisa, né? Assim, é tão pouco piegas, né? Falar a base de tudo, mas, cara, é a raiz da árvore, cara. Assim, você vê a diferença entre pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ter a família. E o meu movimento, quando eu busco abraçar as pessoas, é porque muitas pessoas não tiveram essa felicidade, essa bênção de ter um pai, uma mãe que passasse uns princípios, irmãos, para poder trocar e dividir e aprender com as diferenças, né? Então, assim, eu acho que a família, ela realmente ela é necessária, e por isso que a gente tem que entender a sociedade como família. Sim. Você está entendendo? Porque a maioria das pessoas não tiveram um pai. Você vê que hoje em dia você tem mãe solo, né? Que é uma expressão que se usa para mães que criam os filhos sozinhos. Então, esse menino que nasce sozinho, essa menina, existe uma carência de uma figura paterna do dia a dia, de uma conversa, de um exemplo. Então, a gente como líder, a gente como homem, a gente como sociedade precisa entender
que os meus funcionários, às vezes, não tiveram pai. Isso que eu ia falar. Eu ia falar um pouco isso, assim, essa tua base familiar e a valorização disso faz com que você, de certa forma, passe ou assuma essa responsabilidade. Sem dúvida. Para falar o seguinte, porra, meu irmão, eu tenho essa responsa com meus funcionários, né? De passar... Fraternal. Total. Senta comigo e me fala. Sim. Eu falo, bicho, tá com problema, senta comigo e me fala. Sim. Dá o papo. E isso faz muita diferença. Total, cara. Faz a diferença com todo mundo, assim. Eu tenho amigos que quando o calo aperta, eles vêm em mim. Independente da situação. Porque ele sabe que eu vou abraçar. É o que eu falo, eu sou muito mais amigo para resolver teu problema do que para tomar um chopp contigo e comemorar um negócio que você fechou. Não que eu não vá, eu vou, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais útil na hora da dificuldade do que... A hora da alegria vai ter muita gente ali. Se eu puder ir, eu vou. Vai ser um prazer dividir a alegria. Mas eu me preocupo mais em resolver o problema. Eu acho que a família, quando você lembra da família, é o seguinte, pô, cara, quando deu ruim, eu sabia que eu tinha aquele abraço da minha família, aquele abraço que você quer receber. E é isso que a gente precisa entregar para as pessoas, né? De uma forma geral, para os amigos, para a família, obviamente, que já é uma coisa natural, mas para a maior quantidade de pessoas possíveis. E aí, quando você tem esse entendimento, as coisas acabam vindo em você. E hoje eu tenho milhares de filhos, assim, né? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma filha de 18, um de 15. Tenho um sobrinho que eu considero um filho, que praticamente foi criado junto com meus filhos. E assim, eu tenho vontade de adotar um filho, sabe? Legal. E são coisas que, quando você vê, você já está fazendo. Porque é um movimento de você trazer para você para cuidar, sabe? Para poder cuidar, na verdade, cuidar e ensinar. Porque eu acho que o objetivo do pai, né, da mãe, é preparar. Né? Mais do que cuidar. O cuidar, ele faz parte. Mas eu preciso preparar para quando eu não tiver mais. Né? Então, outro dia eu estava vendo uma palestra do Sérgio, do Cortella, que é um cara que eu admiro bastante. É um filósofo. E ele falou isso. Ele falou que o líder, ele não tem que ter seguidores, ele tem que criar novos líderes. Porque quando ele não tiver mais presente, os líderes vão continuar propagando o que ele fez, né? Que é o que Jesus faz, né? Exatamente. Né? Sem entrar no âmbito religioso, mas Jesus, nos apóstolos, ele perpetuou a palavra, né? Então, ele sabia que quando ele não tivesse mais lá, a palavra dele, do bem, enfim, da família, das coisas positivas, ia continuar sendo perpetuada. Eu acho que é isso que a gente precisa, preparar as pessoas, não para me seguirem, mas para me seguirem. É o que você está fazendo. Quando você dá aula, você está criando novos professores. Sim. Né? Você está criando futuros mestres. Né? E eu até falo também um pouco para eles. Né? Eu acho que a minha missão é fazer com que eles sejam melhores do que eu. Né? Assim, que eu faça de alguma forma que eles possam entender coisas que talvez eu não tenha entendido nesse momento. Então, essa é a minha missão. Eu não quero travar nenhuma informação, não quero deixar, eu quero preparar da melhor forma possível, né, para eles seguirem e usarem também as habilidades deles. Que ele vai potencializar as habilidades dele e você vai encurtar o caminho naquilo que você viu que de repente não era tão necessário ou que faltou, né, no seu aprendizado, na sua caminhada, que você pode facilitar. É o que eu faço também no empreendedorismo. É o que que a gente até vai falando tanto e a gente perdeu ali o fio, das mentorias, né? De eu tentar mostrar para as pessoas, cara, que assim, é muito difícil, você tem que entender de tudo e o mercado não prepara, né? O país não prepara. Você falou, isso eu também escutei você falando, e eu também, é uma coisa que eu acredito muito, né? As escolas, né? O ensino superior, enfim, não prepara você tanto, né? Para a vida, né? Ou para esse lado profissional. Para o mercado. Né? Para o mercado profissional, né? Outro dia eu ouvi uma conversa, não lembro de quem, eu falei, porra, toda a faculdade tem que ser técnica, enfim. Então, é um pouco isso, porque realmente, cara, eu vejo isso, né? Porque como a gente trabalha com muita gente, às vezes a gente pega um cara que acabou de sair da faculdade, o cara é muito cru, cara. Cru comercialmente, né, cara? E a gente sabe, né, também, eu acho que a própria luta também nos mostra isso, né? Que a hora de voo, a hora de tatame, nos ensina muito. A prática, você colocar a mão na massa, você sentir. Eu posso chegar e falar o seguinte, meu irmão, se você fizer isso aqui, vai pegar no pescoço, é uma coisa. Agora,
faz já na prática. Senão eu aprendia vendo aula online. Exatamente. Né? Então, porra, cara, é muito diferente na prática tudo o que acontece. Né? E a preparação para isso, realmente, às vezes, ela é muito distante da realidade. Muito. Né? E gera infelizmente, você vê, a época dos nossos pais, eles saíam de uma faculdade já com emprego, né? Ele entrava numa faculdade, independente da carreira, ele saía com emprego, um jornalista, o cara fazia uma faculdade de 4 anos, saía lá, ia ter um jornal, uma televisão, uma rádio que ia contratar. O mercado não é mais esse, né? A gente hoje vive um mercado de desemprego, né? Em todos os segmentos. É verdade. Então, se você não preparar aquele jovem, desde o colégio, para ele começar a ter uma visão empreendedora, e é isso que o americano faz muito. Ele faz aquela... Tem até uma imagem que mostra, né, no Brasil, um martelinho quebrando a lâmpada da criatividade, da percepção. E nos Estados Unidos não, em outros países é potencializado assim. A gente tem que criar empreendedores, porque quando você fala de empreendedorismo, você fala de emprego. Sim. Não adianta você jogar no mercado pessoas que queiram trabalhar porque você não tem empresas para absorver. Então você gera esse desemprego gigantesco que você tem e que não tem muita solução, porque as pessoas não entendem que elas deveriam... As instituições não entendem que deveriam preparar as pessoas para empreender, estimular, porque o brasileiro é empreendedor por natureza, mas ele não tem um estímulo. Então, deveria, desde o colégio até a faculdade, independente do business. O jornalista, ele pode, em vez de trabalhar no jornal, ter uma assessoria de imprensa. Ele vai ganhar mais, vai trabalhar do jeito que ele quer e vai estar trabalhando com jornalismo, um exemplo. Então, você potencializar mentes empreendedoras, e aí junto com isso é um país que precisa entender que as leis de incentivo ao empreendedorismo têm que ser facilitadas, porque é um filme de terror. Burocracia, tributos, as leis todas fazem tudo para as empresas quebrarem. O IBGE tem um número que mostra que 60% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Ou seja, é um número que reflete a realidade do nosso país, que são as pessoas tentando empreender e quebrando. Então é muito triste a gente ter um país com grande potencial brasileiro. A gente tem um país continental, né, com diversas tipos de seres humanos incríveis, criativos, atletas, empresários. E a gente não potencializa isso em estudo e em lei para poder viabilizar isso e trazer isso para a realidade, fazer o Brasil explodir. Esse que é uma das minhas metas aí para frente, é mudar um pouco esse formato de sofrimento, né? E de ensino. Eu estou com uma perspectiva de montar o Instituto João Diniz, que é uma... Você até em primeira mão, eu não contei para ninguém, onde eu vou estar fazendo cursos técnicos, vou capacitar as pessoas, capacitação profissional. Onde eu vou entender o que o mercado precisa. Eu preciso ter Sushi Man. Você vê, Sushi Man agora. Se você quiser contratar, não tem. E é um salário médio de 2.500, 3.000. Então, se eu capacitar profissionais que nunca trabalharam com isso, criar um curso de ajudante de sushi, eu já posiciono esse cara, ele já é absorvido pelo mercado. Então, a gente precisa, em vez de estimular, obviamente que é importante as pessoas terem um 3º grau completo, mas o povo não tem tempo de esperar 4 anos. Sim. Não tem dinheiro, não tem tempo. Ele precisa ter o quê? Uma expertise para ser absorvido pelo mercado. Sim. Então, é isso que o Instituto João Diniz vai fazer. Eu vou capacitar os garçons, os ajudantes de bar, ajudante de cozinha, ajudante de sushi. Vou criar um curso de ensinamento do vinho para as pessoas terem uma capacidade maior. Não vai virar um sommelier, mas ele vai ter uma capacidade técnica de atender o cliente e vai ser absorvido por um tipo de restaurante para poder ganhar mais. Então, são coisas efetivas, né? Assim, a minha vida, eu sou muito resoluto, né? O cara precisa de um emprego, eu criei uma agência de emprego. Tá. Agora eu entendi que eles não têm capacitação técnica. Eu vou capacitar esse cara, entendendo o que o mercado precisa absorver, para esse cara poder ser absorvido, ganhar dinheiro, poder pagar o leite da família dele, poder comprar as coisas que ele precisa e poder se manter para ter uma vida digna, né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ter, mais proatividade.
né? Tipo assim, precisa, vai, faz do teu jeito e depois aprimora, mas faz. Não fica fazendo projeto, porque eu tenho uma ideia. Faz, bicho, faz. E aí ali, quando o carro estiver andando, você fala, pô, dá para botar mais para cá. Como você começou a dar aula, provavelmente Isso é uma outra coisa, porque às vezes as pessoas eu vejo várias pessoas com muitas ideias, né? Porra, tem ideia de fazer aqui, mas faz, coloca Perfeito. em prática e sente as dores, começa, né, a trabalhar. Antes feito que perfeito. E outra coisa, entende as dificuldades e enfrenta, claro, né? Porque vão vir dificuldades. E que você às vezes não estava esperando, e aí você vai ter que adequar. Sim. E aí entra talvez até um outro princípio aí, eu acho, da arte marcial, que é a disciplina. Sem né? dúvida. A gente tem que ter a disciplina, né, de falar, meu irmão, hoje eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Se eu não conseguir fazer, eu recalculo e faço de novo, mas eu tenho que ter essa disciplina. Perfeito. Senão eu não consigo, enfim, concretizar o meu projeto. Né? Então, se na primeira dificuldade que tiver, eu recuo e falo, isso não é para mim, meu irmão, eu não vou conseguir realizar. Então, realmente, cara, a gente, como você falou, acho que a gente mora num país incrível, com recursos, né, tanto humanos, né, quanto recursos naturais, assim, fora do normal. A gente tem uma dificuldade aqui a nível de governo, né? Acho que quem tem empresa sabe, aí, gestão. Nível de tributos, as maluquices todas, né? Que a gente enfrentou, inclusive, a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto. A gente enfrentou agora essa pandemia e tinha um monte de conversa incoerente, né? Perfeito. Eu vi você falando aí de várias, né, enfim, leis ou regras que estavam colocando e que, porra, tava incoerente, porque por que era assim para um setor e para o outro não era? Perfeito. Ainda mais vindo do setor que é o setor que deveria dar exemplo, né? Foi a incoerência, né? Como você colocou, perfeito. Eu fiquei bem revoltado, assim, obviamente que quando eu falo revoltado, a gente precisa ter coerência também quando a gente está revoltado para poder colocar as ideias da gente de forma inteligente e ordenada. E eu fiz um movimento liderando aí uma briga aí, um questionamento, na verdade, né, com a prefeitura, porque ela estava cobrando falar do meu segmento, fechando os restaurantes, fechando segmentos onde a gente tem uma fiscalização duríssima da vigilância sanitária, com espaçamento, com álcool gel, com multas caríssimas. Cada stenter de álcool gel que você não tiver preenchido é R$ 1.100. Então, se você tiver com 5, que você tem, mas de repente o gerente não abasteceu, é R$ 1.100 por ponto. Então, papeleira, a mesma coisa, máscara, enfim, é um trabalho duríssimo da vigilância sanitária. Acho que muito pertinente, porque realmente deve existir esse controle. Mas, ao mesmo tempo, eu saía das minhas empresas que eu fui obrigado a fechar as portas, onde eu tinha totalmente o aval de ok da vigilância, mas mesmo assim não foi suficiente. Fecharam as portas dos restaurantes, independente da forma que eles estavam trabalhando, e o metrô, o BRT, completamente lotado. Né? Então, eu falei, cara, o cara que é para dar o exemplo, né, que são o Estado e a Prefeitura, estão dando é o que eu falo, o pai, quando ele cobra, ele tem que entregar, falando de família. Lógico. Eu não posso cobrar uma coisa do meu filho que eu não entrego. Ele vai falar, pô, pai, você está falando para fazer um negócio, está fazendo outro. Então, o gestor público é a mesma coisa. Ele precisa ter coerência. Quando ele cobra uma lei, ele tem que entregar. E na pandemia, assim, ficou nítido que são 2 pesos e 2 moedas, né? E 2 medidas. Então, eu questionei muito, usei as redes sociais, enfim. E na verdade, eu virei uma liderança do segmento, né? Não só do segmento de bar e gastronomia, mas do segmento empresarial e do segmento dos trabalhadores, porque eu estava brigando pelo emprego, na verdade. Porque eu consigo ficar 1 ano sem trabalhar. Eu vou apertar e tudo, mas eu consigo. Assim, eu vou diminuir, eu vou ter que vender alguma coisa, mas eu não vou passar fome, graças a Deus. Agora, tem gente que passa fome, cara. Tem um cara que não tem o dinheiro para comprar o pão de noite, que está muito no limite para poder ser esticado essa corda. E eu acho que os gestores, faltou sensibilidade de fazer essa gestão para poder cuidar dessas pessoas. E essa liderança que eu acabei dando a cara, como você falou, e eu dou mesmo. Eu acho que a gente tem que dar a cara e
e organizar a casa, assim, qualquer segmento. Empresa, na cidade, na sociedade, dentro da casa. Não dá para ter bagunça. E foi um ato ali que eu senti, e aquilo ali até, né, me fez novamente ali me conectar até a você e ver o que você estava falando, da forma que você estava falando, mas um ato de coragem, né, meu irmão? Que é um ato de enfrentamento. Poucas pessoas ali estavam falando com tanta propriedade ali como você estava falando, porque você estava sofrendo na pele e estava mostrando com coerência, que eu acho que é o mais importante. Porque às vezes as pessoas estão falando porque estão sofrendo ali na pele, ali o dele, né? Tá afetando o meu negócio. Não, mas você estava falando o quanto aquilo ali estava afetando uma comunidade. Perfeito. E como tinha vários atos incoerentes. Que para mim, assim, essa coisa de saúde, né? Quando os políticos vêm falar de saúde, já é uma incoerência muito grande, um aproveitamento de certos temas, porque a saúde sempre foi um problemaço. Sem dúvida. Né? Não é agora na pandemia que a gente está tendo... Obviamente, né? A gente está tendo casos de morte muito próximas. Potencializou a doença, mas o problema da saúde... O problema da saúde sempre existiu e ninguém olhou ou colocou a devida energia nesse negócio. Pelo contrário, né? A gente vê aí os últimos gestores aí presos, geralmente estavam sugando da saúde, né? Exatamente. Então, assim, é difícil a gente acreditar, né? Ou a gente querer dar ouvidos a pessoas que nunca trataram daquele assunto com seriedade e agora falar assim, não, façam isso, façam aquilo. Porra, mas com base em quê, né? Perfeito. E a gente vendo, de um outro lado, uma sociedade toda sofrendo ali e não tendo um caminho ali, uma coisa pra gente, porra, e agora, cara? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Eu tô aqui seguindo todas as regras sanitárias, mesmo assim eu não consigo. Porque a gente entende também, cara, uma outra coisa que eu vi no teu caso lá acontecendo, porra, você aumenta o custo do teu operacional de uma forma, assim, sei lá, gigantesca e você não tem apoio. Vai ter diminuição de imposto por causa disso? Não teve diminuição de nada. Você não teve diminuição de IPTU, de absolutamente nada. Não abriram mão de nada. Alguns tributos eles prorrogaram. Mas como é que eu vou pagar um tributo se eu não faturei? Exatamente. Não adianta jogar para frente. Não adianta. Você só vai me dar um problema daqui a 3 meses. Sim. Então, assim, é o que eu falo de incentivo ao empreendedorismo. Você não cria regras. Assim, teve o lockdown, ok. A gente precisa ter cuidados com a saúde por conta da pandemia, que é extremamente grave e a saúde é a prioridade das pessoas. Ok. Sim. Agora, faz com coerência. Isso. Cobra com coerência. Exige entrega. Isso. Cria movimentos para você manter as empresas abertas e manter as pessoas sem passar fome. Sim. Então, assim, você tem que cortar a coisa e você tem consequências, cara. A gente vive numa cidade com pessoas miseráveis, cara. Entendeu? O cara vende o almoço para comprar o jantar. Então você não pode fechar aquela torneira, cara. Entendeu? Você tem que dar um jeito, cara. Sim. O cara ele é pago para isso. Sim. O gestor público é funcionário da sociedade, cara. Então ele é pago para resolver o problema da sociedade. É a obrigação dele. Ele não investiu dinheiro na sociedade. Ele não comprou a nossa cidade. Sim. Ele é pago, ele é um funcionário, ele é o gerente da cidade. Sim. Então, assim, e ele também não pode entrar dentro da minha empresa e dizer o que eu tenho que fazer, porque ele não é meu sócio. Sim. Ele não investiu dinheiro comigo. Sim. Ele não tem risco no meu negócio, eu tenho. Então, assim, ele tem que pensar 2 vezes com inteligência comercial e para a sociedade que ele não pode se meter no meu negócio. Ele pode cobrar. Mas ele não pode se meter, ele não pode dizer que horas eu tenho que fechar. Ele pode dizer o que eu tenho que fazer. Se eu não estiver cumprindo, ele vai lá e me interdita. Eu lembro até você mostrando ali também como, que os horários já eram totomente incoerentes, cara, do jeito que eles falaram para fazer. Ele impôs um lockdown numa quinta-feira, começando na sexta, onde o setor trabalha com produto perecível. Eu não tenho como. Por exemplo, hoje é sexta. Hoje eu já estou com todas as minhas compras preparadas com a expectativa que eu tenho de atendimento de 200 pessoas por dia no BAL, de 150 pessoas por dia no Blabá. Então, esse produto já chegou na terça. Peixe, toda a parte perecível. Se amanhã eu não puder abrir, esse produto vai todo para o lixo, porque ele dura 3 dias. Eu não trabalho com roupa, por exemplo, Sim. que você baixa o estoque, o que você tem ali de bermuda, de camiseta, de tênis, está guardado. Né? Então, o número de funcionários também que esse setor tem é muito grande.
Porque eu tenho que ter 7 sushimens, eu tenho que ter 10 cozinheiros, eu tenho que ter 15 garçons, 5 ajudantes, 2 caixas, uma recepção, 10 barmans. Então, é um número de colaboradores muito grande. E é o setor que mais emprega, né, no nosso estado, é o segmento de bar e restaurante e turismo, né? Então, você tem que ter um cuidado com esse setor. Você não pode simplesmente fazer uma lei e ponto. E sem o cuidado de colocar, chama o setor para conversar. Olha, daqui a um mês, daqui a uma semana a gente vai precisar diminuir o horário. Vamos junto aqui, vamos entender se melhora o movimento. Sim. Conversa, cara. Chama o setor para conversar. Sim. Divide junto. Você não é dono da cidade para fazer o que você bem entende. Então, essa coisa da gestão pública, da pessoa que não é nada e vira um gestor público e acha que virou tudo, ele não é gestor, ele está gestor. São 4 anos, cara. E vai até em cima do que a gente estava falando um pouco, né? Da preparação. O cara não teve a experiência de gerir uma empresa. Nunca teve um business. De saber cara. A dificuldade que é, né? Então, ele, exatamente. Não passou por isso, ele não sabe o que é. Então, ou ele contrata, ou ele traz para o time dele uma pessoa com esse conhecimento para poder ser um interlocutor e falar, olha, desse jeito não dá. Desse jeito aí você vai matar as empresas, vai botar todo mundo na rua. Dá para fazer assim. Aí desenha. Assim, eu acho que as coisas têm que ser conversadas. Não existe uma razão absoluta, mas existe o bom senso, existe coerência, existe momentos de você entender, puxa um pouco e vai soltando quando dá, porque senão vira uma coisa fake, vira uma coisa, fica jogando para a torcida. Exatamente. Né? O cara que não está preocupado em resolver, quer jogar para a torcida. E é o que aconteceu, é o que a gente está vivendo hoje. Sem Talvez dúvida. Isso tudo sendo inflamado virou hoje torcida de futebol, né? Polarização, exatamente, né, você vê, não existe nem meio termo. Eu não posso, mas eu concordo com um pouco disso, concordo com um pouco daquilo, não. Ou você concorda totalmente com esse lado, ou totalmente com o outro. É um time de futebol. E quem ganha com isso, cara, são os políticos. São exatamente. É jogo armado. Exatamente. A verdade é a seguinte: toda coisa muito polarizada é burra. Todo radical é burro. Exatamente. Você é radical, você é burro, desculpa. A pessoa que é muito radical, ela é burra. O que eu digo é o seguinte: o meu filho, né, meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo no mundo, erram. Como é que um gestor público não vai errar? Como é que eu vou defender até a morte? E tá errado, bicho. Você tem que rever os seus conceitos. Sim. Então, assim, tem um político A, eu acho que ele é bom, mas erra muito. Sim. Então, a gestão dele é melhor do que pior, mas erra muito. Sim. Porque aí, quando você fala dessa forma, fica mais real, cara. Aí até o cara que não pensa igual a você fala assim, não, entendi. O meu filho não é perfeito, cara. Sim. Entendeu? Eu sei que o meu filho tem defeito. Eu sei que ele entra no colégio mais novo, ele tem o TDA e ele vai atrapalhar a aula. Eu não vou chegar no colégio e falar, meu filho, ele ajuda a aula aqui, ele ajuda o professor. Não, meu filho toca uma zona dentro da sala. Porque eu sei que ele é assim. Aí eu vou conversar com ele e falar, Diego, joga leve, tá atrapalhando, tá ali para estudar, não tá para bagunçar. E aí você começa a trazer o cara para você. Mas não dá para você tapar o sol com a peneira. Você querer ver um filho que você não tem. Você tem que saber os defeitos, as virtudes. E aí sim você, quando eu sento com a diretora do colégio, ela fala, olha, o Diego, eu falei, não, já conversei com ele, senta aqui. Bicho, não dá. Você tem que repreender. Para quê? Para ensinar, para construir. Você não briga para destruir, você briga para construir. Sim. É igual na empresa. Então, quando eu chamo a atenção do funcionário meu, primeiro é a forma que você chama a atenção. E segundo é a intenção. Eu estou construindo. Eu não estou querendo aqui dizer arrumar culpado. Eu quero resolver o problema. Sim. A gente na vida é resolvedor de problema. E na política a mesma coisa. Né? Então, quando eu fui fazer uma crítica também, eu quero que o cara repense. Ele precisa repensar a forma dele de gerir. Né? Ele precisa repensar se aquele modus operandi dele é o certo. Né? A gente precisa dividir as ideias. Sim. E sem achar que a minha ideia é absoluta, porque a gente tem que estar aberto para escutar o contrário, né? Senão a gente vai achar que só o que a gente pensa é o certo. Você já pensou, porque eu vi também nesse momento ali que as pessoas começavam, João, vira o nosso gestor aí. Você já pensou em ser político, então, André, em correr para alguma coisa? Cara, eu vou te falar sinceramente, eu tenho estudado o assunto, tá? Assim, uma das coisas que eu nunca tive nenhuma pretensão durante toda a minha vida, né? Era entrar na gestão pública, tá? Eu amo o que eu faço, eu sou empresário, eu amo o que eu faço dentro da gastronomia, do entretenimento,
Mas eu comecei a entender com esse movimento, e é o que eu falo que existem movimentos que a vida te apresenta, independente de você buscar ou não, né? Que foi esse segundo lockdown, essa liderança que eu exerci, essa coragem, né? Como você colocou, e sempre pautado em coerência, em argumentos, né? Para não ser uma coisa radical, uma coisa burra, uma revolta. Raiva, uma revolta. Você tem que canalizar a sua revolta e fazer a revolta mostrar o porquê e mostrar o caminho, né, que você acredita que seria o certo. E esse movimento todo me mostrou e as pessoas começaram a me entender como uma liderança e uma liderança para a sociedade, uma liderança, uma coisa na gestão pública. E eu sempre fui muito contrário, assim, eu sempre tive muito preconceito, tá? Sempre tive muito preconceito com político, com a minha associação a um partido político. E eu comecei a entender que a vida inteira eu fiz política, né? Sem partido. Né? O que eu faço nas minhas casas, com meus colaboradores, com meus clientes, nos meus eventos, com a sociedade, com os amigos. Eu sou um cara político, de essência. Só que eu nunca construir isso com relação à minha sociedade, sempre mais com relação aos meus negócios. E o que eu entendia, cara, que é o processo que eu estou maturando, é que provavelmente eu vou precisar exercer essa gestão pública para poder usar a minha liderança, a minha coerência, o meu bom senso e as coisas que eu aprendi, e os caminhos, facilitar o caminho das pessoas, né? Então, eu tive que quebrar esse preconceito interno, primeiro, para poder entender que talvez eu tivesse que entregar, não só como empresário, mas como gestor do Estado, da cidade, para poder melhorar a vida das pessoas de forma efetiva, que como empresário, às vezes, eu fico muito limitado, né? Eu consigo fazer o Emprego Já, consigo criar o Instituto João Diniz, mas eu fico limitado, eu não consigo ser amplo. E aí, usar a minha liderança e uma coisa que, assim, que eu estudando, assim, quem é omisso não pode reclamar. Exatamente. Então, bicho... A gente tem que participar e ter pessoas capacitadas, né? Porque se todo mundo tivesse preconceito, né? Ou receio, enfim, a gente não vai ter nunca. Perfeito. A gente vai ficar com o mesmo, né? Com essa mesma turma ali, liderando. Gerindo. Enfim, a gente não vai quebrar nunca isso. E eu acho que realmente falta pessoas capacitadas, de pessoas com experiência empresarial, enfim, para gerir o negócio. Legal. Que entendam um pouco da realidade da do dia a dia, da dor real, né? E que tem essa sensibilidade que você tem. E até mudando um pouco de assunto e falando da sensibilidade, né, cara? Assim, que eu acho que ao longo dessa sua jornada, você teve, e acho que, enfim, acho que é legal você explicar um pouco o como, essa sensibilidade de sentir alguns movimentos, né? Por exemplo, quando você fez lá a oficina no Guaraná, cara, talvez muitas pessoas não conheçam, mas porra, foi uma marca ali que trazia ali um movimento de uma geração, isso aí. Né? Ligado ao Rio de Janeiro, ao jiu-jitsu, ao voo livre. Isso aí. Tinha muita coisa ligada ali, e até foi um início ali do açaí no Rio de Janeiro, que depois tornou um negócio mundial, né? Uma bomba atômica, né? E você foi um cara que teve o faro ali pra porra, vamos fazer esse negócio, né? Então, assim, e outros, né? Foi o meu primeiro negócio. Porque assim, você conseguiu trazer talvez essa coisa do Prosecco, do champanhe, que é uma coisa que eu vi até outro dia numa conversa sua também, falando que, cara, não é só para uma data comemorativa, né? Eu lembro até do Ricardo Charuto, o fundador da Richas, falando que ele mergulhando na França, cara, os franceses tomavam aquele negócio no veleiro. É isso aí. É um negócio normal. Normal, é um chopp. Então, você imagina você sair, e aí quando ele me falou aquilo ali, me deu, porra, eu senti, cara, o gosto daquele negócio. Tipo assim, porra, imagina você sair da água salgada, que você tá lá 2 horas mergulhando, e tomar aquele negócio. Porra, é uma sensação incrível. E tem tudo a ver, né, com o nosso... O carioca, na verdade, o espumante, ele é o
comparado ao chopp, né? Assim, o espumante, na verdade, é um vinho, né? As pessoas, às vezes, elas ficam com essa dúvida. O espumante é um vinho, só que ele tem um outro processo onde ele é gaseificado e ele fica mais leve, né? Por conta disso. Então, ele lembra muito o nosso chopp, né? Ele tem a leveza, né? Para uma cidade tão quente quanto a nossa, que é praticamente verão o ano todo. Ele dá essa leveza, só que ele, como sempre, foi muito associado a glamour, a datas comemorativas, a Réveillon, Natal, aniversário. Ele não era tão consumido no dia a dia, né, como o europeu consome. Né? O europeu entende que o vinho, eles tomam vinho todo dia. Eu fiz o caminho de Santiago, né, em Portugal e na Espanha, e você toma vinho todos os dias. Não precisa ser um vinho caríssimo. Né? Você toma vinho no almoço, você toma vinho no jantar. Então, é uma questão de hábito. E esse movimento que eu entendi há 10 anos atrás, que a Blá Blá vai fazer 10 anos, ano que vem, eu falei, cara, a gente precisa trazer a elegância que a champanhe, que as bolhas, né, os espumantes, os pró-secos têm, mas pro dia a dia, né, para noites normais, onde ele harmoniza bem com a gastronomia japonesa. E aí você quebra um pouco esse paradigma de, não, só quando eu for comemorar o Réveillon. Então as pessoas começaram a... E a forma que se coloca, né? Assim, eu quando fui montar uma champanheria na Barra, muitas pessoas falavam assim, pô, você é louco, cara, vai montar champanheria. Eu falei, cara, eu preciso fazer um negócio cool, um negócio carioca. Sim. Porque a champanhe, ela já assusta. Então, esse negócio, quando você fala cool, né? Só para desmistificar também esse negócio, e você já adicionou o negócio carioca, porque o carioca realmente ele tem um estilo de vida. Né? É diferente. Que, enfim, que envolve uma sensualidade, sim, que envolve um calor, né? Que envolve uma coisa, cara, que, enfim, quem é carioca sabe e talvez até o mundo reconheça isso. Não tem dúvida. Não é só a beleza natural, é o conjunto o gringo da chega obra. aqui e fala assim, uau, meu irmão, a galera anda pelada. Né? Todo mundo, porra, sem camisa. Isso aí, porra, vai andar em São Paulo sem camisa. Não, é diferente. Uma menina com short curto andando na Avenida Paulista, meu irmão, nego para. Então, assim, a gente realmente tem um estilo de vida aqui, cara, que nem a gente percebe. E que eu vou dizer mais, cara, a gente não valoriza muito isso. Não valoriza. A gente, quando vai montar um negócio, a gente monta pior do que os caras. Lá em São Paulo, os caras montam um negócio muito mais maneiro, carioca, do que o nosso, né? Uma loja de açaí lá é mais legal do que a nossa. Eu falo, pô, mas a gente quer do negócio. Não, enfim. Assim, o carioca, ele é diferente, porque se vê, né? Isso que você tá falando é muito, muito interessante. O carioca bota... Outro dia eu escutei uma pessoa falar isso, vou dividir aqui com todo mundo. O carioca bota uma estátua em cima de um morro e vira o Cristo Redentor. Sim. Ninguém faz isso. O carioca pega 2 bondinhos, interliga os bondes e vira o Pão de Açúcar. Né? Quem tem essa coragem, né, cara, de botar uma estátua em cima de uma montanha e virar um ponto turístico, né? Sim. Então, assim, você vê que é uma imaginação diferente, né, cara? É uma criatividade. Agora, o que a gente precisa ter, que eu acho que o Rio está melhorando muito, é profissionalismo, né? O que eu acho que falta ao carioca. O carioca tem muito tempero, mas pouca consistência. É verdade. Então, eu acho que, assim, na gastronomia, no serviço, na gestão pública, né? Sim, a gente tem aí, cara, um cenário de filme de terror na nossa gestão pública, onde os 6 últimos gestores do Estado estão presos ou afastados. Então, a gente tem muito tempero. Sim. Só que é o cara que tem muito potencial, mas não treina. Exatamente. Então, eu acho que o que precisa ao Rio de Janeiro é profissionalizar todos os segmentos. Gestão pública, turismo. Como é que a gente tem um turismo, uma cidade com esse potencial que não tem placa em espanhol e inglês, cara? Na rua, cara. É verdade. Você solta o gringo aqui, o cara não sabe... Aí ninguém fala inglês, a maioria das pessoas não fala. Ou seja, qual é a experiência que esse cara está tendo aqui no Rio? É pior possível, cara. Ele não é amparado, a gente não está preparado para absorver esse cara com detalhes. Sim. O cara vai para a rua, é assaltado na rua, não vai voltar. Aí ele vai para onde? Vai para o Nordeste. Então, a gente cria dificuldade para a gente mesmo, em todos os segmentos. E também, como você falou, no business também é assim. O cara de São Paulo, o açaí é carioca, a oficina do Guaraná em 97 que eu montei. O auge do jiu-jitsu, né? A gente ali na praia de Jeribá. Sim. Eu fui a Arraial da Ajuda em 95. E você entendeu esse lifestyle, né? Exatamente. Você conseguiu transformar esse negócio no lifestyle daquele momento. Porque o mercado ele é momento, né, cara? Você tem que estar antenado porque
talvez daqui a 3 anos você não seja entendido, já passou. Sim. E eu tive em Arraial da Ajuda em 95, no Parracho, olhei aquela matemática, lamberópica, falei Búzios. Levei, era um bar que estava fechado, se chamava Aquaventos, aquele bar, que hoje é o Fishbone, né? Sim. E aí eu arrendei o bar por 1 ano e peguei a marca que o meu sócio, que ele entrou comigo, ele tinha uma oficina do Guaraná pequenininho no shopping número 1. E eu falei, cara, vamos fazer a oficina do Guaraná na praia, vamos servir açaí na areia, vamos botar uma lamberópica, vamos botar DJ, vamos botar um bar, e aí vai vir a rapaziada toda do jiu-jitsu, e depois a gente faz um sunset aqui. E aí virou uma bomba atômica, né, cara? Virou uma, assim, quem pegou essa geração... marcou uma geração. Marcou uma geração, foi em 97, eu fiquei 1 ano em Búzios, e foi quando eu entendi o que era ser empresário ali, né? Foi o meu começo de carreira, onde eu migrei dos eventos ali pro business, né? Pros restaurantes, enfim. E dali eu tive outras marcas, como você falou, o Blá Blá Blá, tive o Banana Jack também em Ipanema, que foi quando eu lancei um chopp de banana há 18 anos atrás, que ninguém falava de cerveja, essas cervejas artesanais. Como é que foi esse negócio do chopp de banana? Então, foi muito bacana, assim. Eu acho que sempre a gente tem que ter um DNA próprio, né? Eu acho que todo business que eu faço, eu acho que na vida a gente tem que buscar para ser diferenciado em todos os segmentos, né? Para a gente não ser entendido como o comum. Exatamente. Né? Eu falo muito disso, inclusive no meu trabalho de branding, que eu falo. Mas né? Isso. O branding, isso que eu estou falando porque achar uma identidade, achar uma autenticidade e ser verdadeiro e consistente. Exatamente. Perfeito. Na mensagem. Né? O branding é uma palavra, assim, relativamente nova, né? Sim. Eu falava de conceito de marketing, né? Que hoje o branding ele explica melhor isso tudo, né? E eu sempre buscava exatamente essa essência para ser entendido diferente, né? E aí, quando eu fui criar o Banana Jack, era um momento que eu entendi que os hambúrgueres estavam em alta. Você vê que como é cíclico, né? Tá voltando, né? Sim. E aí eu criei uns hambúrgueres recheados, eu criei uma casa com uma pegada americana. Então eu criei todo um ambiente americano, assim, o telhado era um telhado chamado shingles, a telha, aquela escama de peixe na fachada. Tinha um quê de Outback, mas obviamente que eu não queria imitar, porque quando a gente imita alguém, a gente larga atrás. E eu queria buscar só o conceito, trouxe os hambúrgueres, tinha alguma coisa de steak. E aí eu falei, cara, mas eu quero ter uma pegada diferente. Aí o nome veio Banana Jack, que era uma coisa nacional. E eu conversando na época com o André Notaf, que foi o cara que desenvolveu a cerveja Devassa, né, o mestre cervejeiro. Na época eu trabalhava na Slávia, ali no New York, onde é a companhia, tem uma academia lá hoje. E eu batendo um papo com ele falou assim, cara, vamos fazer um chopp de banana. Eu falei, pô, André, chopp de banana? Ele, porra, eu vou te levar lá na minha cervejaria. Aí fui lá em Vargem Pequena, ele tinha uma micro cervejaria. Ele falou, João, você faz chopp se você quiser, cara. É só a gente botar um aroma, botar uma essência. Aí eu falei, pô, cara, isso aí vai dar uma história. E aí eu falei, cara, eu queria um chopp leve, porque mulher na época não bebia muito chopp. A mulher era caipirinha, caipivódica, e os homens chopp cerveja, né? Estamos falando de 20 anos atrás. E aí a gente começou a desenhar, a gente criou um formato, um paladar leve, para poder atender também um paladar feminino, que não é tão amargo, com a essência de banana, que lhe dava um cheiro de banana. E aí a parada virou uma bomba atômica, que era para ser mais uma coisa, virou o diferencial, né? O divisor de águas. E a marca fez um grande sucesso. Aí eu vendi a marca, mas foi muito bacana, assim, foi muito legal. E depois na sequência aí, não sei se foi na sequência exatamente, mas depois você teve de novo esse faro aí de sentir essa coisa dos espumantes. Dos espumantes, isso aí. E montar um negócio que, porra, ninguém acreditava que porra, ia dar certo você montar um negócio específico de espumante que não tinha nada a ver, a princípio, com um estilo carioca. Exatamente, exatamente. E aí eu me inspirei, na verdade, na França, que o espumante, a champanhe, ela precisa ser francesa, né? E plantada na região de Champagne. Então, assim, é como se fosse um DOC, né? Então, quando você fala de champanhe, você tem que remeter à França. Mas eu quis me inspirar na Riviera Francesa, no Côte d'Azur, que é onde provavelmente o Ricardo tinha estava mergulhando, porque tem uma pegada carioca. Eu não podia me inspirar em Paris, que é uma pegada muito São Paulo. Sim. Então eu me inspirei no Côte d'Azur. Então toda a decoração, o mapa que tem no Blá Blá, você tem que ter sinergia com o seu business, com o seu mercado. Sim. Então trouxe o espumante, mas era uma parada
era uma vibe com varanda, não era uma coisa que assustasse o carioca, porque o carioca ele é muito informal. Então, são detalhes que você também tem que fazer a leitura do público para poder trazer o produto certo no lugar certo. Sim. De novo, você teve essa sensibilidade e fez um negócio, cara, muito coerente, né? Você tá falando da inspiração, mas você criou um estilo carioca, né? De ser com sua leveza, enfim, com outras coisas. E hoje, falando agora do hoje, o Ball, que eu não tive o prazer ainda de conhecer, mas vou lá essa semana, quero ir. Que parece que, pô, já é uma casa de muito sucesso e que você novamente adequou a esse nosso estilo carioca com muita sofisticação, mas com essa simplicidade, né, do carioca, né? Exatamente. Na verdade, o Bal é uma homenagem aos balneários, né? Então, daí veio o nome Bal, a gente buscou uma decoração muito leve. Eu me inspirei nos balneários europeus. Eu acho que o carioca tem essa... O Rio de Janeiro é um grande balneário, né? Sim. Então eu busquei toda uma decoração muito leve, com muita leveza. E a gastronomia também. A gente tem a gastronomia contemporânea, a gastronomia japonesa, que elas se falam muito. Uma carta de drinks assinada, muito bacana, que harmoniza também com os pratos. E uma carta de vinhos também, muitos vinhos brancos, vinhos rosés, que também... harmonizam com essa gastronomia. Então, é o conjunto da obra, né? Então, graças a Deus, um grande sucesso lá em Ipanema. Vai ser um prazerzaço te receber lá, a gente tomar um vinho, comer um japa lá e vai ser mó barato, cara. Boa, João. Irmão, muito obrigado aqui pela conversa. Fico muito honrado aí de te receber e poder, porra, ter essa aula aí, né? De você como um grande empreendedor. E tenho certeza aí que uma vida de sucesso aí pra frente. E quando eu falo de sucesso, inclusive, né, cara, a gente falou um pouquinho disso. Sucesso não é só ter dinheiro, não é só, né, montar um negócio, né? Eu acho que é você ter hoje uma família, né, junto com você, né, te acompanhando, você ter tempo para fazer as coisas que você faz. Inclusive, porra, para poder chegar a uma faixa preta, a gente sabe que precisa de dedicação. E a outra coisa, né, cara, é o quanto você leva, de certa forma, não sei o quanto você vê isso, mas os códigos, né, da arte marcial, né, você já falou de alguns aqui, do respeito, né, da hierarquia, enfim, tem muita coisa importante, eu acho que você carrega aí para sua vida, né, como um grande líder, né, a tua própria liderança já é uma coisa que você, de certa forma, tem que ter ali o dom ou o tato para você lidar com pessoas, de ser um cara inspirador, né? Acho que as pessoas, muitas pessoas, inclusive hoje, elas não estão só pelo dinheiro, né? Estão porque acreditam ali. Sim, no propósito, né? No propósito da sua história, né? No que você vende. Você quer criar um ambiente agradável para todo mundo, não só para o teu cliente, Perfeito. mas para quem trabalha com você. Parabéns por todo esse teu trabalho, irmão. E, novamente, obrigado aqui por estar cedendo esse teu tempo, precioso tempo aqui com a gente. Foi um prazerzaço, cara, participar. Você é um cara que eu já tenho uma admiração, acompanho o seu projeto e, cara, tá de parabéns. Mantenha esse projeto, porque eu acho que essas conversas, todas as pessoas que você vem recebendo aqui, eu acho que agregam muito na vida de todo mundo. Obrigado pelo convite. Quando você precisar, é só chamar. Valeu, irmãozão. Abraço. Boa. Esse foi mais um episódio aí do Pura Connection. Recebi aqui o grande empresário João Diniz, um cara que, meu irmão, inspiração para mim em muitas coisas. Acompanho a vida dele já há muito tempo. A gente tem quase a mesma idade. Enfim, quem curtir, aperta lá o sininho. Abraço a todos.